Olá, meus amigos, uma boa tarde, um grande abraço. Boa tarde, porque eu tô fazendo aqui à tarde, mas pode ser bom dia para você, pode ser bom dia, boa noite para outros. O amigo David Souza, lá de São João do Rio Pardo, eu acho que é Pardo, ou é São João, Rio Pardo, Rio Preto, Rio Pardo, São Paulo, perguntou quando se dá ou se eu dou remédio, não vou falar o nome do remédio, para os pintinhos no início do processo, né? Aqui é o galpão nosso, aqui é a casa. Para quem pergunta se pode ser perto, se pode ser longe, de manhã é uma gritaria danada, final do dia de gritaria danada. Se você tiver capote, eu me livrei dos meus capotes tudo. Se tiver capote aí pega, zoada danada. Mas galinha dá certo, poedeira também dá um trabalho danado, faz uma zoada danada. Então vamos lá. Existe essa frequência aí de informação de se utilizar remédios, né? No início do processo de criação, que dá uma relaxada nos animais, dá uma protegida. Então existe também a informação de se usar alguns, eu vou falar, estimulantes para alimentação, e são antibióticos na alimentação industrial, para fazer com que eles tenham mais apetite, mais força, mais vontade de comer. Então, assim, bem no início do processo, quando eu comecei a criação, vem pra cá, Luna, vem. Aqui. Vem. Cresceu que tá danado. Então, lá no início do processo, eu utilizava assim, porque a informação que tinha que dava uma relaxada nos animais, devido ao estresse de viagem, etc. Isso bem antigamente, você vai ver vídeo aí antigo que tem isso. Mas de um tempo para cá, depois que a gente vai estudando, melhorando aí as informações, melhorando a criação, essa ação não é uma ação interessante, porque além, você não é que não ajuda. Vamos lá. Se você começa a dar antibiótico para o seu animal enquanto ele está saudável ainda, não tem problema nenhum, qual é o tipo de proteção que vai dar? Na verdade, não vai prevenir. Porque o que é uma prevenção? Uma prevenção é uma barreira, né, que vai evitar que a doença entre, seja na gente ou seja no animal. Então, a prevenção, o sentido é esse: aumentar a imunidade ou criar uma barreira específica para aquela doença específica. No caso do remédio, quando você dá um antibiótico aí durante o processo, ele não cria uma barreira protetiva. O que é que ele faz? Ele fica agindo dentro do corpo do animal. Se porventura o animal pegar a doença, já que você está dando um remédio, no início do processo da doença se formar, o remédio vai fazer o efeito e não vai deixar aquela doença se alastrar. Ok? Então essa é o princípio básico de você estar dando um remédio, que é para dar para um animal doente, para um animal saudável, com essa, entre aspas, prevenção. Então o remédio não evita que a doença entre. O remédio vai fazer com que você, antes que a doença se manifeste mais forte, você pega ela no início e elimina ela. Só que você não sabe exatamente qual é a doença que vai atingir seu animal. Então, se você fosse trabalhar nesse sentido, você daria 6, 7 antibióticos, né? E aí você vai carregando, dando uma carga pesada ao animal desde pequenininho com química, né? Então, o que é que acontece? Se você não sabe qual é a doença que vai atingir seu animal, você não pode dar remédio antecipadamente. E aí o que é que acontece? Quando uma doença entra no seu animal e você está dando um remédio de forma preventiva, esse remédio já vai agir naquela doença, mas a bactéria, de uma forma ou de outra, vai ficar no corpo do animal. Por quê? Porque essas bactérias costumam se prender, vou falar prender para entender melhor, se prender dentro do corpo do animal e você não consegue eliminar. É muito difícil você conseguir eliminar.
mas você está ali continuando dando remédio. Só que em algum momento da vida, você vai parar de dar esse remédio, né? Você não vai passar a vida inteira do animal dando esse remédio para ela. Quando você para de dar o remédio, o que acontece? A bactéria que está ali vai começar a agir de novo, pegar força novamente. Durante esse período ela absorveu o princípio ativo lá daquele remédio que você está dando. E aí possa ser que outra bactéria venha e se una a essa e apareça uma doença já num estágio mais forte. Ou essa própria bactéria que está lá, Ave Maria, essa própria bactéria que está lá vai conseguir pegar força porque teve algum problema, o animal tomou chuva, diminuiu a imunidade dele e ele se manifestou. Aí você vai dar o remédio de novo. Esse remédio que você vai dar não vai funcionar mais porque a doença já pegou uma... Eu fico olhando para cá direto, fico olhando para mim, vou olhar para você aqui você. E aí, quando você for dar esse remédio, a bactéria lá já está imune ao remédio, porque ela já se acostumou um bom tempo a estar absorvendo esse princípio ativo enquanto ela estava inativa ali no canto, certo? Então isso é que vai prejudicar seu animal. Então qual é a prevenção que você realmente tem que ter? Estrutura, uma boa estrutura para evitar que você tenha um acúmulo de umidade, que é uma das causas que trazem aí as doenças bacterianas e parasitárias, né? Segunda coisa, o manejo correto. Então fazer a limpeza correta, fornecer ração na hora certa, liberar para o campo, no caso depois da fase inicial, no momento certo, não deixar acumular umidade, trabalhar lá com a fonte de calor direito. Então isso, né, mexer na cama de frango, de que forma você entra no galpão, se você está higienizado, se não está, se você já foi nas adultas, se não foi. Então isso é o que significa o manejo, isso e outras tantos detalhes que tem. Segunda coisa. A terceira, a nutrição. A terceira, a nutrição. Se o animal está bem nutrido, ele não vai, a doença não vai ter força, né, suficiente para entrar no corpo dele, a não ser que as outras, né, a estrutura e o manejo aí também esteja bem errado. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa são os artifícios naturais aí que você pode utilizar para aumentar a imunidade da ave. A utilização do açúcar no início do processo, depois a utilização do soro caseiro, depois a utilização da solução de alho. Todos esses três eu explico lá na série de 1 a 120. Explico também no vídeo Chegada dos Pintinhos. Procura aí no YouTube, Chegada dos Pintinhos Sancaipe. Então você pode fazer essas três coisas. Tem gente que usa o limão, eu não uso limão, não tem nada assim, nem contra nem a favor. Quando eu usei, não vi tanto resultado, então não usei. Mas tem gente que usa, que diz que tem resultado, se for o caso você usa também. Então eu uso o açúcar, eu uso o soro caseiro e uso também a solução de alho durante períodos específicos, 5 dias até 12 dias e depois até 20 dias normalmente. Beleza? Isso é para curar? Não, isso é para aumentar a imunidade. Isso é para prevenir? Também não. É para aumentar a imunidade da ave. O conjunto da estrutura, do manejo, da nutrição e alguns artifícios que a gente usa vai aumentar a imunidade da ave. Uma abelha. Aumentar a imunidade da ave. Aumentando a imunidade da ave, vai ser mais difícil dela pegar uma doença. Às vezes você relaxa numa coisa, relaxa de outra, esfriou demais durante a noite, a ave está com a imunidade alta, ela acaba não pegando doença, beleza? Então é a dor de cabeça aí de todo mundo, é doença, e tem que ser mesmo. Então trabalha com limpeza, faz uma estrutura no máximo que você puder fazer, trabalha com limpeza, dá uma boa nutrição que vai dar certo, beleza? Um abraço!